Sejam bem-vindos, bem-vindas. Quem está com a gente sempre, quem está vindo primeira vez. Hoje é quinta-feira, onde nós falamos um pouquinho sobre a doutrina espírita, né? Porque muitas pessoas que frequentam aqui não são espíritas. E a gente sempre tem alguma dúvida, algum questionamento, né? Então, hoje é um dia que a gente procura esclarecer alguns assuntos. Terças-feiras nós fazemos a nossa reunião do projeto Mães de Luz, que é acolher mães, pais, mas é a todos também, né, que passam pelos encargos de uma esposa, de um esposo, de uma avó, de uma mãe, enfim, porque a gente lida com uma saudade. Mas hoje é bom a gente poder esclarecer um pouquinho sobre o que é o Espiritismo, o que é a casa espírita, onde muitas pessoas têm questionamentos, né? Questionamentos que eu sempre falo de uma bagagem cultural. Quem vem aqui já ouviu muito eu falar isso, né? É daquela, a gente ouve lá atrás que Espiritismo não é bom, tudo para mim é macumba. E aí cabe um esclarecimento aqui muito importante, que macumba é um instrumento musical feito de madeira, de uma árvore chamada macumbo, muito comum na África, semelhante a um reco-reco. Quem toca aquele instrumento é um macumbeiro. Não tem nada a ver no sentido pejorativo que as pessoas usam a palavra. As pessoas têm muita mania de ligar assim, de fazer coisa ruim, né? Mas a grande verdade, não existe religião ruim. Existe pessoas ruins dentro das religiões. Todas, com muito carinho, mas são todas. Católica, evangélica, espírita, umbandista, candomblé, são pessoas. A religião em si, ela não vem com esse intuito. É o ser humano, é o homem, é o cidadão chamado homem, que ele acha que é ele que faz. É igual quem já trabalhou em casa espírita, né? Mas em outros lugares também existe uma coisa chamada vaidade. Vaidade é um negocinho que ela vai derrubando as pessoas, né? No nosso caso, o que nós chamamos de médium, porque às vezes aquele médium que ele acha que é ele que está fazendo as coisas, né? Aí ele já começa a se engrandecer. Então as coisas vão acontecendo, uma pessoa entrou, foi cuidada, ela foi curada, ela foi, enfim, ela ficou bem. Aí aquele médium, aquela pessoa, ela já acha assim: eu estou arrasando, eu tô, né? E na grande verdade é uma coisa que eu digo aqui para todos nós. Eu sempre procuro pezinho no chão, como diz, sandalinha da humildade, porque quem faz todo o trabalho não somos nós. Nós somente emprestamos o corpo físico, vamos dizer assim, para que a espiritualidade possa trabalhar. Então quem faz tudo é a espiritualidade. Chico Xavier nos ensinou isso através dos livros que ele psicografou. Chico psicografou mais de, acho que 400 livros, foram muitos livros. E aí um dia perguntaram para ele por que ele não recebeu nenhum direito autoral, né, desses livros. E aí ele virou e falou assim: não fui eu que escrevi. A autoria desse livro são deles, dos nossos irmãos. Eu apenas emprestei a mão e coloquei no papel o que eles ditaram para mim. Então o livro não é meu. Então todos os direitos autorais dos livros foram revertidos a entidades filantrópicas, a centro espírita, a orfanato, enfim, sempre teve, porque ele disse que não era. E isso é um grande ensino. Por quê? Porque o centro espírita, nós, as pessoas que vêm,
Não somos nós que fazemos. Às vezes as pessoas, elas se apegam muito ao médium. Ela já chega no lugar e já fala assim, fulano está aí? Cadê o fulano? Será que o fulano está aqui? Se eu chegar no lugar, eu vou fazer a seguinte pergunta: Jesus está aí? A espiritualidade está aí? Tá, estou entrando, vamos. Não importa quem vai estar ali na frente, mas o que é importante para nós, é o que eu falo, é Jesus, é a espiritualidade. Isso é quando a gente vem na casa espírita, a gente vem em busca disso. Então, não é em busca da pessoa, não é a pessoa, é a espiritualidade. Para que isso nós possamos a cada dia estar sendo cuidado. Aplicar os ensinamentos de Jesus na nossa vida. O grande objetivo da doutrina espírita é essa. É a gente poder aplicar os ensinos na nossa vida. E não é fácil, hein? Já vou ser bem sério, não é fácil. Falar do outro é fácil. É o que eu falo aqui, já falei e repito. Se eu desse um papel aqui e falasse assim, escreva da pessoa que está do seu lado ou na sua frente. Você nunca viu ela, mas você vai, como diz a linguagem, você vai detonar. Você vai escrever, você vai... Mas se eu der o mesmo papel e falar assim, agora fale de você. Aí agarrou. Aí você já fica naquela. Sou uma pessoa boa, mas não posso falar que eu sou bom. Defeito a gente não tem. Sou perfeito, sou isso. E às vezes a gente é o que mais tem defeito. Aliás, quem não tem pecado, que jogue a primeira pedra. Essa foi a frase usada por Jesus. Ou seja, quem é perfeito? Ninguém. Todos nós estamos num processo de evolução. E para a gente evoluir, o que é necessário? Aplicar os ensinamentos deixados por Jesus. Então a casa espírita, ela tem essa finalidade: nos ajudar, nos amparar, nos acolher, para que a gente possa aplicar esses ensinamentos nas nossas vidas, praticar. Existe uma diferença grande entre falar, conhecer e praticar. Tem muita gente que só conhece. Tem gente que até fala. Mas tem uma frase que diz assim: conhece o verdadeiro espírita é pelas suas atitudes. Então hoje nós vamos falar um pouquinho do centro, vamos falar um pouquinho de ser cristão, né? Tem gente que acha que nós não somos cristãos. Eu vi uma postagem um dia no Facebook, vou tentar lembrar, eu sou ruim para guardar as coisas, mais ou menos falando da doutrina espírita. Que a doutrina espírita, ela nos ajuda a tornar uma pessoa melhor, que ela, que ela nos ajuda a ser uma boa pessoa, a praticar o bem. Aí veio alguém no comentário dessa outra pessoa e aí escreveu assim lá: mas vocês acreditam na reencarnação. Então, tipo assim, você não pode dizer que é cristão, né? Ele já não pode dizer que ele já não é cristão, porque assim, no mínimo, Jesus, ele nos ensinou muitas coisas, que se nós aplicarmos na nossa vida, é o que eu falo. Primeiro, respeitar o próximo. Com muito carinho eu vou dizer aqui, aonde está escrito na Bíblia qual é a religião. Primeiro que já botaram, religião oficial do país. Ser humano, religião oficial. E você lê a Bíblia de cabo a rabo,
só tem um grande ensinamento que a doutrina espírita ela vem tentando fazer com que a gente aplique na nossa vida. Um ensinamento chamado amor. Jesus, se você ver lá, não tem título nenhum. Não existe. Não existe. Não existe isso, não existe aquilo, não existe. O que existe é o ensinamento de Jesus falando de amor. E aí a gente vê por aí, desculpa eu ser sincero, mas o que a gente vê? Não, só a minha igreja salva. Na minha igreja não salva. Quem salva, vamos dizer assim, é Jesus na sua vida, irmão. Tem uma diferença muito grande aí, muito grande. Então não é só a mim, só eu, né? Quando eu já começo isso, eu já estou julgando. Se não me segue, se não segue a minha religião, desculpa, alguns falam que vai para o inferno, né? Já está criticando, julgando, condenando. Olha só, Jesus estava na cruz ao lado do ladrão. Ladrão é o cara que rouba, que mata. Jesus falou para ele o quê? Arrepende. E hoje mesmo nós vamos estar juntos no paraíso. Acabou. O que Jesus ensinou ali? Amor. Esse é o grande segredo. É o que a doutrina espírita ela tenta nos ajudar. Então assim, muitas pessoas falam do espiritismo. Aí diz isso que nós às vezes não somos cristãos, né? Mas segue o ensinamento do Cristo, segue o ensinamento do Mestre, aplica ele na sua vida. Amar mais. Esses dias, eu vou até ler, porque assim, eu não... Às vezes até eu posto os negócios, mas nem eu lembro que eu posto. Mas eu vou ler. Desculpa eu pegar o meu celular, mas só para me ler. Leis da vida. Essas são as leis da vida que ninguém mudará. Quanto mais bem aos outros, menos mal em ti mesmo. Então olha só, quanto mais bem aos outros, quanto mais você praticar isso, é óbvio, quanto mais você praticar o bem, é óbvio, menos mal em ti. É tão simples. Mas você quer ver às vezes como é que nós agimos? Nós agimos a lei do olho por olho, dente por dente, a lei do bateu, levou. Então a pessoa fala uma coisa, a gente já quer partir para cima, brigar, discutir. Quanto mais humildade, menos complicação. Quanto mais humildade, menos complicação. Quanto mais esperança, menos queda de força. Quanto menos serviço, mais problema. Então, olha só, isso foi uma frase que Emmanuel deixou. E ela é interessante. Então, quanto mais a gente puder praticar o bem. Às vezes, assim, é o que eu falo, é igual perdão. Eu canso de falar isso aqui. Ah, André, eu perdoei e tal, mas eu não quero ver nem pintado de ouro. Você não perdoou. Você tem sentimento aqui dentro, ó, que está aqui, que aí você vira, né? Que nem eu dou exemplo.
Você encontra com a pessoa na rua, aí você chega em casa, você vira e fala assim: acabou meu dia, eu encontrei fulano. Que raiva, que ódio, que isso, que aquilo. Olha o seu dia, como é que é? Você começou o dia. Porque você viu uma pessoa. Mas ela me fez isso. Foi ela que fez, não foi você. Então, quando a gente vai livrando, né? O que a doutrina ela quer nos ajudar é isso. É da gente, vamos dizer assim, livrar desses pesos. Né? Livrar dessa bagagem, que é só um peso, é um fardo que a gente carrega. E é um fardo que faz mal. Tem alguém falando de mim? Pois não. André, eu assisti uma palestra uma vez, né, no Odisseia, e o casal lá, né, muitos anos de casamento, e eles não se entendiam, se brigavam, o marido era alcoólatra, e a mulher não suportava ele, né, e até que a hora que ele fosse, ela ia ter outra vida. E foi assim, ela não separou, cuidou dele, ficou doente. Aí quando ele desencarnou, ela ficou: graças a Deus que eu cumpri minha missão nessa, fiquei com ele até o final. Aí o Espírito vem e fala para ela: então na próxima, vocês dois vão vir novamente como marido e mulher, para vocês aprenderem, a se amarem. É o grande segredo. Porque assim, ela fez alguma coisa por uma obrigação. Ela quis cumprir a missão. Então tipo assim, isso, pronto, quer ver? Ó que legal. Aí a senhora, tem gente que fala assim: eu queria saber o que eu fiz no passado. Aí a doutrina espírita, ela fala assim pra gente: não nos é dado saber o que nós fizemos na vida passada. Porque não é possível. Eu precisava saber o que eu fiz, porque a minha vida está assim, a minha vida está assado, e está acontecendo isso, como eu já ouvi as pessoas falarem. Eu acho que eu já colei chiclete na cruz, né? Teve um que falou assim para mim: eu acho que eu dancei em cima da mesa da Santa Ceia, porque a minha vida está de perna pro ar. Eu falei: mas não é, você nem colou chiclete e nem dançou. São as suas atitudes, as suas escolhas. É escolha, é atitude. A doutrina espírita, ela é bem clara com relação a isso. Então, quando a gente fala de não conhecer o que a gente fez no passado, por quê? Eu vou consertar uma coisa não de coração, mas eu vou consertar uma coisa por obrigação. Exemplo, eu briguei com o Nelson na vida passada, e nessa a gente está se encontrando. Um exemplo. Então, tipo assim, hoje eu tenho que me dar bem com ele, me relacionar bem com ele, porque na vida passada eu briguei com ele. É diferente do que existe entre nós hoje. Nós temos uma amizade, que é uma amizade gostosa, da gente se gostar como amigo, da gente se abraçar, da gente estar junto. Não é porque aconteceu, né, o exemplo, eu tenho que fazer. E o que muitas pessoas buscam é isso. Eu queria saber o que eu fiz. Aí usa a expressão karma. É meu karma, né? Aí eu vou dizer outra coisa: ninguém veio para sofrer. Você está sofrendo? Desculpa, é sua escolha. Seu André, no meu caso, eu não estou conseguindo perdoar. Eu não falo, você tem que perdoar. Não consigo. Como que eu vou fazer para perdoar, seu André? Por anos. Porque assim, não consigo. mas Eu acho que nunca vou conseguir. vai, uma hora vai. Com muito carinho. Vou só, tá? Só para ir. Não, isso que o senhor falou é um peso, né? Sim. De peso, Porque assim, dor. é muito difícil quando ela fala aqui pra gente em perdoar, porque a neta dela foi assassinada. Eu só vou resumir. Então assim, como que você vai perdoar a pessoa que fez isso? Eu entendo. E é como você falou, é muito difícil. Eu sei. Como que a gente vence isso? É oração. Então assim, hoje vai vir, daqui a pouco a senhora, né, alguém vai falar o nome lá da pessoa, vem aquele sentimento, que é um sentimento que a gente sabe,
compreensível, ok, mas aí é onde nós precisamos, não, eu preciso mudar esse pensamento, porque assim, a pessoa, cada um presta conta daquilo que fez, dos seus atos. O Livro dos Espíritos, ele diz assim pra gente: nós não temos o direito de dispor da nossa própria vida. Traduzindo, eu não posso me suicidar, eu não posso me matar. Vou usar o português bem errado mesmo aqui, né? Não posso me morrer, eu não posso. Ninguém tem o direito de tirar a minha vida. Então, quem pratica isso tem uma conta, uma dívida lá no plano espiritual imensa. Ele tem o acerto dele. O senhor está entendendo? Então, assim, não é da noite para o dia, não é. Isso é um trabalho, mas já tem o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Eu ainda não estou conseguindo, mas é porque a senhora já está tentando. Mas é uma raiva tão grande. Mas eu entendo, eu sei. Desejando o pior, sabe? Um dia perguntaram para mim, e eu vou responder para a senhora, eu não tenho problema em responder aqui. Um dia perguntaram assim para mim: André, você tem filhas? Sim. Se alguém vai e faz isso para sua filha e tal, o que você faz? Eu falei: você quer a resposta como? Você quer a resposta como espírita? Ou você quer a resposta como pai? Como espírita, vou deixar na mão de Deus, vou fazer oração, vou fazer. Como pai, é só na hora. Eu não vou conseguir dizer, porque assim, como pai, a minha atitude, eu estou sendo sincero, por isso que eu falo, eu já tenho o passaporte da volta carimbado. E o pai dela falou para mim que eu tinha que perdoar, porque ele já perdoou, e a filha também falou: não consigo. Não, mas isso é no seu tempo. Eu sou uma pessoa de perdoar, ela estava falando do casal. Meu marido judiou muito de mim. Eu fui muito agredida. Eu estou 53 anos com ele, naquela época a gente tinha medo de denunciar, e os pais falavam: casou, tem que aguentar. Hoje eu estou aguentando isso com meu neto. Falou: hoje em dia não. Casou, não deu certo, apoio enrolado. No meu tempo não, ele falou: não, casou, tem que aguentar. Hoje meu marido está 10 meses na cama. Está na cama assim, teve AVC. Sim, tem Tá com uma dependência, né? Trato super bem. Meu filho fala: mãe, eu te admiro por tudo que ele fez. Para você já tem bem. Trato com todo carinho, sabe? Nunca vou. Às vezes ele fala: eu quero que Deus me leve. Eu falo: não, fala assim. Porque quanto mais você fala, mais você vai sofrer. Sim. Então eu estou tratando super bem. Eu não me vira. Porque me largou em São Paulo. Não, a senhora está de parabéns. Não é que a senhora não devia, a senhora está certa. Eu não trato mal. Está certa. Levo para médico, faço tudo, tá com sombra, tudo que eu posso eu faço. A alimentação dele, tudo, eu falo: eu te invejo. Então eu fui sempre uma pessoa de perdoar, e esse menino não conseguiu. Mas vai, uma hora a senhora consegue. Porque assim, o que é o perdão? Com muito respeito à senhora, mas se fala o nome dessa pessoa, o sentimento que brota é um sentimento não bom, de ódio, de desejar mal. E ela mesmo já falou, né? Que ela não mandou para mim não pensar em vingança. Então, quer dizer, infelizmente é isso. E isso está fazendo mal à senhora. Então, por isso que o verdadeiro perdão, mesmo nessa situação, porque assim, primeiro, perdoar não quer dizer que eu preciso aceitar e conviver com a pessoa. Bem claro. Né? Perdoar, né, é não ter esses tipos de sentimento. Mas não quer dizer que eu preciso conviver. Pode falar. Eu li um livro chamado Gotas de Cura Interior, escrito pelo Padre Léo, Ele fala mais ou menos assim que tudo na vida que acontece com a gente causa uma ferida. E essa ferida ela é aberta. O que nós temos que fazer é cuidar dessa ferida. Então essa ferida ela é cuidada. Então você vai olhando para aquela ferida, vai formando a casquinha, de repente ela cicatriza. Aí chega num ponto que a gente vai tocar nessa cicatriz ou nessa casquinha. Está doendo? Ela não está curada. O que a gente tem que fazer? Continuar a cuidar desse machucado. Cuidar. Até chegar a um determinado ponto que essa ferida, essa casquinha vai cair e vai cicatrizar.
Aí justamente o que você falou, fala no livro. Aí você chega, toca nessa cicatriz, está doendo? Não, mas a cicatriz está aqui marcada. Ou seja, houve um acontecimento. Então o ponto em que a gente está perdoando é quando a gente olha para esse acontecimento, ele não nos causa mais sentimentos, vamos dizer, não bons. E o que ele orienta? A gente está em oração. Oração, oração e cada vez mais buscar não lembrar desse fato. E ele fala também que o fato da gente perdoar não quer dizer que eu seja obrigado a estar com ele. A gente já conversou bastante, né? É coisas que aconteceram. Um exemplo, tinha um cara que trabalhava comigo lá embaixo, no setor, e o cara só queria apontar comigo até um dia que eu comecei a bater de frente. Eu carreguei uma mágoa muito grande dele. Eu não podia ouvir falar caixa d'água. E aí acabou meu tempo, eu saí do setor e eu me senti incomodado em eu estar indo embora do serviço e ter essa rusga por ele. Tipo, poxa, eu não estou saindo bem. O que eu fazia? Eu orava para um dia eu encontrar com ele para poder conversar. E eis que Deus, o pessoal diz que tarda, mas ele não tarda, que dá o tempo. Eu encontrei com ele na porta da minha casa. Ele parado com o carro na garagem querendo entrar. Aí eu chamei e comecei a conversar com ele, e ele veio falar, beleza. Só que é o seguinte, eu quero estar em paz primeiro comigo, para eu crescer, eu evoluir, eu me desenvolver como cristão, como carne e como espírito também. Aí eu falei para ele, só que um detalhe, eu estou em paz contigo, espero que você esteja em paz comigo também. Porque o fato de nós estarmos nos perdoando não quer dizer que você esteja obrigado. Então, baseado nisso, a oração, a busca de olhar para aquela ferida de uma outra forma que vai ajudar a gente a entrar no perdão. Porque o perdão não é uma coisa que ela vem assim de uma hora para outra, ela vem através do que muitas vezes até, eu posso dizer um sacrifício, mas um trabalho intenso ali em cima, um esforço para poder a gente ter uma imagem nova em cima daquele acontecimento e poder deixar essa cicatriz ela não doer mais. Porque cada vez que a gente lembra do fato, parece que a gente não quer que essa cicatriz ela feche. Toda vez que a gente lembra aconteceu isso, a gente está cutucando aquela ferida, essa ferida não sara. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar para a ferida, ela vai curar, e a gente entrar em oração, nessa sintonia com o plano superior, né, com o Criador, a gente vai alcançar com o tempo. Não assim como estou dizendo, de uma hora para outra, mas o próprio tempo, a própria espiritualidade, os irmãos de luz, eles vão fazer com que nós compreendamos melhor essa situação e ver que, talvez, desculpa eu citar, talvez o seu marido, talvez nem lembre. O que eu acabei de comentar com a minha filha. Quem nos fez mal está lá. Talvez nem lembre da gente. E a gente aqui despejando esse tipo de sentimento para aquela pessoa que muitas vezes nem lembra mais da gente. Tão violenta, uma pessoa que era tão boa, eu falava, só quero fazer o bem para ele. Ela era médica, formada 2 anos e meio. Ela veio para ajudar a cuidar do meu marido, ela foi embora, não quis ser mãe, deu 30 facadas nela. E ela falou, vó, ele é bonzinho, vó. Eu falei, filha, não pode me ficar para casa. Eu falei, não, vó, ele é bonzinho. Eu quero ajudar ele a ter um bom emprego, ele era garçom. Ajudar ele a ter um bom emprego, ter um estudo que os pais dele não tiveram condições de dar nem meu pai. O cara vai e faz uma coisa dessa, porque ela estava terminando uma aula. Ela veio cuidar do meu marido, ele fez festa com droga e bebida no apartamento, ela falou que não queria mais. Então é uma coisa que dói muito, sabe? São 8 meses e agora, se o André que passou, parece que está pior, sabe? As dores estão pior. É devido a essa ausência, né? Então assim, tem essa ausência. Mas aquilo, quando a gente vai entendendo que ela só passou para o outro lado, isso é um fato. Isso ameniza com relação a esse perdão, a esse sentimento. Isso é um trabalho gradual, isso é gradativo. A gente vai vencendo aos poucos. Não, tem
tem muita gente que vira e fala assim, fulano falou, eu perdoei, mas eu digo, é da boca para fora, porque, e se topar frente a frente, porque o problema é quando a gente enxerga, quando a gente vê, então assim, mas o verdadeiro perdão é esse que nos liberta disso. Um passo a senhora já tem, que a senhora já reconhece, tipo, isso faz mal. Eu estou muito mal. Né? Que aí, ó, com isso, o que acontece? Às vezes a pressão mexe no tal lá da pressão, já tem que tomar um remedinho, já vem uma dor de cabeça, já vem uma palpitação, a gente já ganha os negócios. Por isso que a doutrina espírita, ela fala pra gente que a maioria da nossa enfermidade, ela é de um cunho espiritual. Se a gente estiver bem espiritualmente, o nosso físico vai bem. É uma coisa puxa pela outra. Por isso que é um trabalho, né, dia a dia. Não é da noite para o dia. Então, usando ali a simbologia da ferida com a casquinha, e a gente sabe que dependendo da casquinha, a gente dá uma topadinha, ela sangra de novo, aí a gente fala assim, estava quase bom, vou mais um tempo cuidando dela aqui, porque sangrou, saiu, puxei, eu achei que já estava legalzinho, não estava. Então assim, às vezes eu ainda não estou pronto para falar do assunto, segura, não quero falar. Nelson, desculpa aí, querido, mas no momento eu não vou falar, porque eu ainda não estou bem, porque se ele tocar, eu vou ficar irritado, eu vou ficar nervoso, vai fazer mal para mim, vai sangrar. Eu não quero que ela sangre, ela está cicatrizando. É jeito, né? Então vamos lá, que essa feridinha a gente não pode apagar. Infelizmente, o que aconteceu, dependendo do machucado, a cicatriz ela fica, né? O que aconteceu, infelizmente, não tem como retornar. Por isso que o Chico diz assim, eu não posso voltar lá atrás e começar, mas eu posso fazer um final diferente, novo, daqui para frente. Então é esse trabalho, é dia a dia. Vai ter o dia que a senhora vai estar bem, mas vai ter o dia que nós somos seres humanos, tá? E nós, por isso que eu falo, eu estou nesse processo, não pensa não. Hoje eu estava dirigindo o carro, o cidadão me entra na frente do carro só porque ele estava com um caminhão. Ele cruza, ele entra na frente. Qual é a vontade? Diz qual é a vontade, pode falar. A vontade é parar o carro, descer, juntar ele pelo vidro, puxar ele lá de cima. Aí alguém bate no seu ombro assim e diz assim para você, calma, você respira, isso não é você. Aí você vai lembrando desse ensinamento. Peraí, deixa eu praticar isso. Calma. Para você é pior, né, André? Porque você é um homem público. Então todos nós aqui sabemos quem é você. De repente você faz uma arte dessa na rua. Tenho. Então, quer dizer, a gente tem que ter, mas eu sou um ser humano igual. Por isso que quando eu falo às pessoas aqui, as pessoas têm muita mania de ver assim, o médium é santo. Santo é Jesus. Vamos dizer assim. A espiritualidade, eles já são de luz. Nós estamos na nossa caminhada, todos nós somos todos iguais. Eu estou no meu processo. O trabalho do médico é muito maior porque ele tem que se policiar. Não, e é hoje, eu estou falando, isso que eu estou falando aconteceu hoje. Eu fui de manhã comprar as coisas para fazer o salgado do centro. Acontece, eu vindo do centro, né? Porque eu estou aqui desde 9h30 da manhã, né? Então, quer dizer, é aquele dia que você fala assim, não, o dia vai ser um dia. Eu chego aqui, ligo lá no YouTube, começo a botar as palestras espíritas, eu vou ouvindo, eu ponho as músicas espíritas, eu deixo ali tocando, para manter essa, nós chamamos de psicosfera, né? Então a gente já vai mantendo esse ambiente, mas o cidadão lá fora, ele vem para testar, gente. E aí é onde eu falei, falar é fácil. Eu posso dizer, gente, vamos amar o cidadão,
vamos dizer para ele, Deus te abençoe, meu irmão. Mas na hora, graças a Deus, não, mas na hora já subiu, né? Veio, aí calma, para, respira, você não é assim. Aí você fala assim, não sou mesmo, espera aí, deixa eu acalmar, serenar e vamos embora. Então todos nós estamos, é o perdão, é o nosso dia a dia. Então assim, o objetivo da doutrina é isso. Olha só, um pouquinho que nós estamos conversando aqui. Isso é a casa espírita em si. É nos ajudar a ser essa pessoa na evolução. Não é ser o melhor. É procurar se melhorar a cada dia. Um pouquinho. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas é a cada dia a gente procurar ser um pouquinho melhor. Cada dia a gente trabalhar a paciência. Tem dia que nós vamos ter paciência. Quer ver? Facebook, página do centro. Você escreve assim: dia 11 de maio, é sábado, né? 11 de maio, vamos ter um trabalho no sábado. Palestra, psicografia, passe, tratamento espiritual. A casa abre às 10 horas, aí entre parênteses, escreve assim, manhã, não precisaria, mas vamos lá. Abre 10 horas da manhã e tal. Aí vem alguém, aí pergunta assim, vai ter psicografia dia 11? Paciência. Aí você fala assim, sim, vamos ter psicografia sim. Que horas que abre a casa? Está escrito 10 horas da manhã. Então, nós somos testados na nossa paciência, porque senão a gente irrita. Aí você se irrita, aí o que acontece? Às vezes a gente até usa uma coisa errada, desconta em quem não tem nada a ver, que aí vira e fala assim, não, eu estava nervoso. O Nelson não tem culpa de nada, eu ainda vou descontar nele. Olha só. Ainda vira e fala assim, porque é o mais perto de mim. Se é marido e mulher, então aí pronto. Um desconto no outro, fala assim, não, porque essa é minha esposa, ou porque você é meu esposo. Eu não tenho quem falar, vai a burdoada, vai ser no C. Ele não fez nada. Mas aqui está me ajudando, eu estou nessa paciência. Meu marido acho que a cabeça também está boa. Então pergunta a mesma coisa várias vezes. Então eu estou com paciência. Mas tem coisas às vezes que eu não respondo, que é para ele. Silêncio é uma prece. Tá o certo dele, né? Então, e tem hora que a gente aplica. É o que a doutrina. Quer ver, ó? Tem uma frase espírita. Olha só os ensinamentozinhos que nós estamos aprendendo. Tem uma frase espírita escrita assim: o silêncio é uma prece. Aí um dia, eu estou falando do que eu passei. E aqui, aí um dia uma pessoa virou e falou assim para mim: ô André, não concordo com essa frase. Eu falei, por quê? Porque quem cala consente. Aí eu falei assim, na hora eu fiquei quieto. Silêncio é uma prece. Deixei tudo acontecer. Aí depois, vamos sentar? Vamos. Lembra a hora que você falou para mim e tal? Lembro. Falei, então, quem cala não consente. Não é isso, não. Primeiro que não existe isso, nem judicialmente. Se o pessoal aí ler parte judicial, que muita gente fala, que tem essa frase, quem cala consente. Nem judicial ela existe. Já começa por aí. Mas vamos falar. Quem cala às vezes é porque eu não quero briga. Eu não quero discutir. Então naquele momento, se eu estou vendo, um exemplo, vou dar o exemplo do Nelson, com carinho aqui. Se eu estou vendo que ele está conduzindo o negócio para uma linha que não está fechando, é muito mais fácil eu me acalmar, serenar, deixa esfriar a cabeça, aí depois a gente olha, mas é assim, é assim. Então, por isso que o silêncio é uma prece. Tinha gente que às vezes chegava, André, mas é tal. Às vezes eu falava assim, eu vou praticar uma frase. Não é, às vezes eu dizia, não é falta de educação não, mas eu vou praticar um ensino. Silêncio é uma prece. Nossa, a pessoa ficava mais doida aí. Não, mas eu quero tal. Pode falar, só que eu vou só ouvir. Pode falar, eu vou só ouvir. Meu marido foi ao e aí eu vi
nosso lar. Quem assistiu os filmes? É, no nosso lar. Quem assistiu os filmes tá lá. Bota um copão d'água aqui, ó. E ele agora assistiu, sabe, não faz muito tempo. Fica água na boca aí, filho. Ele assistiu já umas 2, 3 vezes. Aí, a primeira vez ele não falou nada, a gente assistiu junto. Aí, na segunda vez, ele falou, agora que eu entendi por que você colocava. E tem outro também, da água, que é interessante. Isso serve até pra gente na nossa casa, no nosso dia a dia, na nossa vida, porque assim, pega, vocês vão ver. Tem aquela pessoa que ela vai chegar para você e vai dizer assim, nossa, fulano, você tá vendo fulano? Você tá vendo ciclano? Sabe aquela pessoa que ela só vai vendo os outros? Dentro da casa espírita, até essa palestra do copo d'água, ela é usada nesse sentido. Que a pessoa chegou, virou e falou assim, eu vou sair da casa espírita. Mas por quê? Ah, porque eu tô vendo errado ali, eu tô vendo errado lá, o outro tá errado, porque tem gente que só vê coisa errada, né? Tem gente que acha que ela é a perfeição. Aí, então eu vou sair. Aí o responsável da casa espírita virou e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vou encher o copo d'água aqui, mas botou na tampa mesmo. Falou, vou te dar a caneca aqui, você vai dar uma volta em todos os setores da casa espírita. Se não derramar água, você sai. Mas se derramar, você fica. A pessoa saiu, pega aquele copinho aqui assim, dava um passinho para não derrubar. Foi, fez, voltou, aí voltou. Quando voltou, aí a pessoa virou e falou assim para ele assim, e aí? Não derramei uma gota, então eu posso sair. Ele falou, não, tudo bem, mas você só me responde uma coisa, você viu algum problema agora? Aí ele falou, não, sabe por quê? Porque você está focado em você. A nossa vida é bem isso, se eu estou olhando para mim, desculpa, eu não tenho tempo. Então é aquela pessoa que ela só ficava olhando para os outros. Então ela acha que o outro está errado, 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 que o outro está errado. Então assim, olha para você. Né? Então por isso que a doutrina espírita, olha só, são coisinhas simples. Né? Chico, esses dias eu postei um vídeo que era de um cidadão contando uma história do Chico. Chico caiu. Aí quando o Chico caiu, Emmanuel virou e falou assim para ele, agradece. Quando a gente leva uma topada e cai, o que vem a primeira coisa na cabeça da gente? Boa tarde. Tudo bom, senhora? Às vezes já vem uma palavra bem bonita, para não dizer uma palavra bem grande, mas traduzindo como palavrão. Aí Chico, aí Emmanuel falou para ele assim, agradece. Aí ele virou e falou assim, obrigado Jesus, porque eu caí. Eu imagino ele agradecendo pelo tombo. Aí você imagina, aí a gente vai dizer assim, mas isso é coisa de doido, né? Ele agradecendo pelo tombo, e tudo bem com você? E ele não contente, tudo bem? E ele não contente, aí, e ele insistindo com Emmanuel, mas Emmanuel, por que Emmanuel só falava para ele assim, agradece. Mas o Chico não contente, passou aquele tempo, e o Chico agradeceu pelo tombo, estava ali tudo tranquilo. Aí quando passou um tempo, aí o Chico falou assim para ele, falou, tudo bem, né? Eu só queria entender, por que você falou para mim agradecer se eu cair? Ele virou e falou assim, você sabe por quê? Porque se você reclamasse, a sua vibração ia baixar. Se a sua vibração baixa, ela cai, você vai dar espaço para que espíritos menos bons tenham acesso a você. Então, olha só o ensinamento que nós temos numa coisa tão simples, que nos faz rir, porque você fala assim, eu levei o tombo, levantar do tombo, virar e falar assim, obrigado Jesus, porque eu dei uma topada, né? É difícil, mas aí depois que ele entendeu, porque Emmanuel falou para ele, olha só, se você não agradece, já tinha uns irmãos ali menos bons, esperando só a sua vibração. Nós somos o que nós pensamos. Então, é o que eu falei, imagina você acordar de manhã, tem gente que acorda de mau humor, tem gente que já acorda de manhã, como diz, cuspindo fogo pelas orelhas.
Hoje eu falei isso para o meu marido, agradecer. Ele teve AVC, só que ele ficou com sequela, foi internado. Eu falei, por que eu não tive AVC? Eu falei, João, agradece a Deus que não teve sequela. Sim. Só a perna que às vezes a vassoura está um pouco mais nada. Então, quando a gente consegue ter esses... Então, a doutrina espírita, ela vem para nos ajudar a isso. Porque você imagina, você já acorda de manhã reclamando. Nossa, que dia, tá quente. Aí chove, você reclama da chuva. Você fala assim, tá chovendo. Ser humano. Tá frio. É que nem aqui, agora põe um arzinho, liga um ventinho, que vai ter outro aí que vai melhorar. Mas tá frio. Não, mas tem vento. Não, mas tem. Se não tem, reclama. Se tem, reclama. Tá muito quente. Meu Deus do céu, que calor. Insuportável. Aí você já começa. Aí o seu dia, você pode ver, aí já começa aquela. Aí você já encontra com o outro. E pensa do mesmo jeito. É que nem consulta médica. Vai em consulta médica e presta atenção. Você senta lá no consultório, aí você está aqui sentado, senta ao outro lado. A gente não se conhece, mas a gente vê, tudo bem, tudo bom. A gente faz aquela pergunta, primeiro se está tudo bem. Ninguém que está no médico a princípio está bem, né? Se a gente já está no médico, a gente está consultando uma rotina, a gente está em algumas coisas. Vai passar aí no doutor? Vou. Mas qual que é? Rapaz, eu tô com uma dor aqui na mão, aqui assim, ó. Mas você não imagina que dor que eu não posso mexer, não consigo mexer com o dedo. Aí o outro já vira e fala assim, isso não é nada. A minha já tá aqui daqui, já passou, já tá no cotovelo aqui, o meu braço e tal. O outro que escutou, ele já fala assim, vocês dois não é nada, porque o meu já tá aqui, ó, já deu bursite, que tá aqui, meu ombro parece que é uma facada que dói, eu não mexo o pescoço. Pode ver. Quem for no médico agora vai lembrar disso. Você fala assim, isso aqui, você fica vendo, eu só fico observando. Aí você só vai ver, cidadão. É um pior que o outro. A nossa vida é isso. Se você acorda de manhã. Então o que a doutrina espírita ela quer nos ajudar? É a gente trabalhar essa vibração. É o caso do perdão, está dentro disso. É gradativo. Não é da noite para o dia. A gente sabe os casos. Mas a gente vai trabalhando. É mudar essa vibração. É mudar. Então assim, agradecer. Chico agradeceu por um tombo. Aí você fala assim, eu imagino a cena do Chico agradecendo pelo tombo. Você imagina? Obrigado, Jesus, porque eu dei uma topada. O dedão está latejando, o coração está batendo lá no dedão, né? Porque dói. Quando a gente bate o dedão, a gente sabe como é que é. Aí você fala assim, obrigado pelo coração que está batendo no dedão. Então, a tendência 99,99 é já sair gritando, já elogiando, né? Não. Aí Emmanuel falou para ele, era só para não mudar a sua vibração. E é isso que acontece. Pode falar. Mais um exemplo só. Sim, mas é bom. Nos dias da limpeza da casa, eu ficava muito nervosa. Nossa, ficava muito nervosa com meu marido. Queria que eu ajudasse, eu queria que ele ajudasse. Ele não gosta, ele não sabe fazer. Aí eu ficava muito nervosa, fechava a cara e perguntava os questionamentos e fazia o serviço da equipe, sabe? Agora não. Aí esses dias ele falou assim pra mim, nossa, você falou tanto no dia de limpeza de casa, o que aconteceu? Eu falei pra ele, voltei para casa espírita. Tá vendo? Mas assim, então, e o dia não é mais gostoso? Mais gostoso. Né? Mas ele não faz, desculpa, é ele. Não sou eu. Então, é isso que a doutrina espírita, ela busca pra gente. A nos ajudar a se tornar um pouco melhor. Por isso que doutrina espírita, ela é uma ciência em função, vamos chamar, da parte espiritual, dos fenômenos físicos, a comunicação, entre tantas outras coisas que acontecem dentro da doutrina espírita. Por isso que é uma ciência, né? É até considerado hoje uma religião. Mas ela é uma filosofia. Por que filosofia? Se a gente praticar essas coisas na nossa vida, é a frase que eu falo aqui sempre. A vida, ela é bela. Nós se complicamos ela.
você complica a vida. Você complica com o fulano, porque o fulano não fez o que você queria, aí você já quer discutir, aí se o fulano fala uma coisa, você já quer devolver para aquelas frases, olho por olho, dente por dente, comigo é assim, bateu, levou. Aí você fica o dia inteiro remoendo, nossa, que ódio que eu não falei aquilo, eu devia ter falado mais aquilo, que eu devia ter falado mais aquilo, que eu devia... Aí você passa o dia inteiro com isso na sua cabeça, aí você vai dormir à noite e fala assim, eu tenho que tomar um remédio, uma dipirona, uma neosaldina, eu tenho que tomar um negócio que a minha cabeça, eu estou com dor de cabeça, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Olha quanta coisa aconteceu por algo que poderia ser tão simples. Tão simples. Então, assim, nós complicamos a vida. A gente acha que tem que ser do jeito nosso. A gente acha que nós... Aonde está escrito que você está certo? Aonde? Quem não tem pecado que joga a primeira pedra. Quem for perfeito? Quem quer? Ninguém era. Ninguém era. Então, quando a gente vai aplicando isso, esse é o objetivo da Casa Espírita. Nos ajudar a se tornar, né? Não é ser o melhor, mas se tornar melhor a cada dia. Então eu posso ser melhor do que ontem. Né? Que hoje eu seja melhor do que ontem. E que amanhã eu seja melhor do que hoje. Né? Porque assim, outra frase que eu coloquei esses dias, a felicidade nossa, Divaldo, ele tem uma frase que ele diz assim, ó, a tua felicidade ela é possível. Não coloque nas coisas, nos lugares, nem nas pessoas, a fim de que não te decepciones. A felicidade ela é um estado íntimo. Então a felicidade ela não são coisas. Tem gente que, dinheiro é felicidade. Pessoal, dinheiro não ajuda, mas traz felicidade. Né? O pessoal usa uns ditados meio desse aí. Né? A gente tem que ter, precisamos, nós temos que viver, ok, mas a gente conhece pessoas aí que topada no dinheiro, mas que quer ter uma vida simples, que às vezes, tudo bom, filho? Tudo bom, querido? Que às vezes não consegue andar, não tem paz, não sai na rua, não pode isso, não vive. Então, a felicidade, ela não são coisas, ela é um estado interno, ela é da gente. E cabe a gente dizer, eu quero ser feliz ou eu não quero ser feliz. Né? Cabe a cada um de nós. Então por isso que até a Lívia falou um pouquinho antes ali, o karma, que tem gente que usa essa expressão, não, eu tenho que passar por isso que é meu karma. Vou ser sincero com você, ninguém veio para sofrer. Ninguém veio para sofrer. Está sofrendo? Estou. Analisa. Analisa que de repente você pode mudar a situação. Então, o karma, eu tenho que isso, eu tenho que sofrer, não, eu não tenho que sofrer. Eu posso ser feliz. Isso depende de você. E não depende de ninguém mais. Não depende de ninguém mais. É uma escolha. É um livre-arbítrio. Ninguém vai fazer por você. Guarda isso. Ninguém vai fazer por você. Né? Porque eu tenho, porque eu vou na casa espírita, porque lá o espírito vai me ajudar. Que nem uma vez um rapaz ligou para mim um final de semana, virou e falou assim, André, os espíritos podem nos ajudar? Eu falei, pode sim. É que é o seguinte, eu vou fazer uma prova amanhã. Quando ele falou, eu falei, eu já entendi tudo. Eu vou fazer uma prova amanhã, só que eu não estudei. Eu falei, vem cá, você está querendo que você vai fazer uma prova, você não estudou, e você está querendo que o espírito responda a prova para você. É possível? Nunca. Eu falei, então já vou dizer para você, meu irmão, eu se fosse você nem ia fazer a prova amanhã. Você não vai passar. Nossa, André, eu falei, eu estou sendo sincero, amigo. O que a espiritualidade pode fazer por mim? Ela pode me deixar calmo, ela pode
né? Trazer isso, paz, tranquilidade. Agora, estudar cabe a você. Cabe a você correr atrás. Você, então, agora você vira e fala assim, não, agora eu vou lá, vou falar para o Espírito. Qual é a questão número 1? Fala aí para mim. Tal, pá. Isso não existe em lugar nenhum, filho. Então, eu, se fosse você, já vou te dar um conselho. Nem ia fazer a prova, você vai perder seu tempo. Se você não estudou, você não vai passar nada. Teve outro caso também, né? Saber se é uma namoradinha para casal. É, tem gente que vem na casa espírita, assim, porque eu arrumei uma namoradinha nova. Essa namoradinha agora é para casar, vai dar certo. Né? Entendeu? Porque a pessoa, ela quer colocar uma culpa na espiritualidade. Se der certo, ela vai dizer legal, mas se também não deu certo, ela vai dizer assim, porque a espiritualidade. Não, não é, filho. Tem coisa que é sua. É o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a nossa capacidade de escolher. Espírito nenhum pega na nossa mão. Espírito nenhum nos obriga. Ensinamentos. A doutrina espírita vem para isso, para nos ensinar. Puxa vida, então eu posso. Pode mudar? Pode. Posso ser feliz? Posso. Com carinho e respeito, né? Nós ouvimos aqui, a dona Vandali falando, ó, eu dei uma ajustadinha aqui, a coisa mudou. Tá vendo? É um ajuste, às vezes é um ajustezinho, é uma mudança. Simples. Simples. Então reclamar menos, agradecer mais, né? Teoria da gratidão. Vou falar ela e vou parar. É que nem eu falo aqui a teoria da pia suja. Você chega na sua casa, você olha uma pia lotada de louça suja. Panela, copo, prato, talher. Qual é a tendência? Você vira e fala assim, puxa vida. Olha, que tanto de louça. Credo. Deus me perdoe. E por aí vai, né? Para não falar outras palavras. Nós estamos dentro da casa espírita. Aí por aí vai. Quer ver a diferença? Você olha a mesma pia suja, aí você vira e fala assim, gratidão, Jesus. André, mas gratidão por quê? Se eu tive louça suja, é porque eu tive o que comer. Quem já passou fome sabe o que é isso. Quem já passou fome, o que mais queria da vida é ter a pia lotada de louça suja, meu irmão. Cheio de panelas, fala assim, ó, eu cozinhei, eu fiz arroz, feijão, macarrão, fritei ovo, eu comi salsicha, eu comi carne, eu comi frango, comemos, tomamos café, e tá a louça aí do café, graças a Deus, porque eu tive café para tomar, eu tive faca para passar uma margarina, eu tive isso, eu tive aquilo, graças a Deus. O pior é eu olhar e falar assim, a pia tá vazia, porque eu não tem. acrescento mais, toda aquela pia que antes eu ficava nervosa para lavar, hoje com os filhos morando fora, eu sinto e falo, quando eles vêm para cá, eu agradeço a pia cheia. A pia cheia. A pia é sinal de união, tá vendo? Então, olha só como é que muda a visão da gente. Olha como é que... aqui tem uma moça que ela vem aqui de vez em quando, ela mora em Taubaté. Aí um dia ela sentada ali, ela virou e falou assim, André, eu aprendi a teoria da gratidão com a pia suja. Né? Então, às vezes, a gente aprende. Né? Essa é a teoria. Então, tudo é como nós enxergamos. É a maneira que nós vamos olhar as coisas. Às vezes a gente olha ela tão difícil, tão pesada, sendo que a gente pode transformar ela e deixar que ela seja mais leve. O nosso dia é gostoso, o nosso dia é leve, a felicidade, a paz interna, sorrindo, caminhando, né? Mas o fulano, você já disse o nome certo,
é o fulano. O que a gente pode fazer por ele? Reze, ore, faça uma prece, né? Nós não podemos obrigar ninguém. A espiritualidade, ela não nos obriga. Não, mas a minha vontade é ir lá pegar, torcer pro pescoço e tal. Não, reza por ele, ora por ele, faz uma prece por ele. É isso que a doutrina espírita, ela quer da gente. É isso que a doutrina espírita, ela quer de você. Que você possa ser um pouco melhor a cada dia. Que hoje nós sejamos melhor do que ontem. E que amanhã nós possamos ser melhor do que hoje, aplicando esses ensinos nas nossas vidas. Tá bom? Que Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vou só pedir que o nosso celular esteja desligado ou no silencioso. Por quê? Porque aqui no salão é aquele momento que a espiritualidade ela está trabalhando. Familiares, entes queridos, passeando. Aqueles que vão passar no passe, no tratamento espiritual, né? Médicos e médicas do plano espiritual, eles estão aqui, eles são presentes. Então, é um lugar com muito carinho, de respeito, né? Embora tenha parece ser uma casa, mas é uma casa espírita. Então, assim, fique em oração. Mas eu queria conversar. Ali no fundo tem uma cantina, tá? Hoje nós temos lá uns bolinhos, um chama de bolinho caipira, outro chama de bolinho de fubá, enfim. Isso é receita que eu fazia, era com meu pai. Então, hoje nós fizemos. Tem lá tem uns que chamam de joelho, outros chamam de pizza enrolada, mas se estranha aí, tá? E fora os pastéis. Então, senta lá na cantina, conversa lá a gente pode bater um papo, mas aqui dentro eu peço celular e a nossa conversa, que a gente evite a conversa, até em respeito ao próximo, respeito àquele que está em oração, né? Que está ali se preparando para esse cuidado, tá bom? Que Deus abençoe. Precisou levantar, deixa a sua senhazinha na cadeira aí. Eu vou lá, vou comer um lanche, vou no banheiro, então deixa a senhazinha aí, vai lá, aí volta, senta, a senhazinha está no lugar aí. Tá? A bolsa até pode deixar, não tem problema, mas às vezes você quer levar, não tem. Graças a Deus, a gente está aqui nessa casa desde 2017, eu acho, e nunca tivemos um problema, então pode ficar em paz, né? Mas se quiser levar, não tem problema nenhum, deixa a senhazinha marcando o lugar aí, tá bom? Falei demais, que Deus abençoe, sejam todo mundo abraçados.